É interessante porque eu sou apaixonado pelo forró, mais até do que pela música forró, pela cultura social forró. Não era um ambiente tão agressivo, sei lá, em micareta, em outras festas assim de dança, essa coisa, o pessoal vai pra pegar a mulher vai pegar o cara, e balada é uma coisa, a pessoa só vai conversar com você ou não, e o forró era uma coisa que o pessoal vai pra dançar. Esse foi o negócio. Que beleza! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host e face desse podcast. Hoje temos um episódio mais do que especial, principalmente que vamos falar de música e eu cantando desse jeito aqui agora. Espero que o nosso convidado não tenha me julgado, mas para poder apresentar o nosso convidado, Voz do Além. Temos uma Voz do Além nova hoje estreando. Voz do Além, quem que temos de convidado? Oi gente, boa noite, prazer, eu sou a Kai Leves. Então hoje a gente vai apresentar o Rafael, diretamente de um mundo onde a música clássica se encontra com o jazz e o forró ganha novas roupagens. Recebemos hoje o talentoso músico, produtor e educador Rafael Piccolotto de Lima, com uma trajetória marcada por apresentações em palcos renomados como National Sodas e Lincoln Center. Rafael já teve seus arranjos interpretados por lendas do jazz. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre a rica diversidade musical e os desafios de um artista que transita por diferentes gêneros com maestria. Que maravilha. Rafael, um prazer. Um prazer estar aqui com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Antes que a gente tava conversando um pouco já sobre as coisas, eu falei, não, cara, vamos deixar pro podcast. Então, foram várias coisas assim. A gente tava falando mais cedo sobre música e a vida aqui. Conta um pouco pra gente. Teve essa leve introdução, mas uma outra introdução também de você e do que você faz. Nós temos o lado da música e também do forró. Eu não sei qual lado que você vai querer começar primeiro. Sim, é interessante porque até brinco que eu tenho uma dupla personalidade, né? Porque eu vou das salas de concerto. É hybrid. Exatamente, combinando aqui com o podcast, né? Desde as salas de concertos, uma coisa assim muito erudita, até o lado popular dos salões de dança, né? Do chão batido, do forró. E eu acho que todas as artes, elas dialogam de alguma maneira, e isso faz parte da minha história. Tem tudo a ver realmente com a ideia aqui do podcast, tanto com a coisa de Brasil e Estados Unidos, porque a minha motivação cultural aí é essa conversa, né, do universo do jazz com o universo da música brasileira, com o universo da música clássica, assim como também entre o erudito e o popular. Essa coisa das salas de concerto, de uma roupa mais arrumada. Eu vim hoje aqui mais arrumado, o pessoal que me conhece no forró fala, pô, Rafael aqui de blazer, que isso? E do lado contrário, muitas vezes, quando eu estou numa sala de concerto, eu falo, nossa, adoro dançar forró, inclusive eu dou aula de forró de dança lá em Nova York. Como assim? Você dá aula de forró? Que é isso, né? Então são esses universos diferentes e essas conversas que existem aqui no meio do caminho. Eu vou pegar um pouco dessa deixa sua, já que você falou da roupa, que eu vou fazer a propaganda aqui do nosso podcast. Primeiramente, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É só apertar o botão de se inscrever aqui, no sininho. Também nos siga nas redes sociais. E olhando a minha roupa aqui, eu estou com o boné e com a blusa do Hybrid Experience. Essa é a melhor forma que você tem de poder nos ajudar e dar um suporte para o nosso podcast. Comprando o merch. Temos tentado lançar, pelo menos cada mês ali, lançando uma camisa nova. Ontem lançamos uma camisa nova e vamos estar lançando coisas. E sempre com essa ideia de, tipo, misturar um pouco do português com o inglês, igual essa aqui fala... Nobody say it was easy, but... Caralho, mano. Eu acho que é uma coisa que muito imigrante que vem pra cá sabe, entende que é isso. A gente tem uma expectativa e às vezes acaba... Mas acaba sendo muito aprendizado também, não é? Você me falou dessa... Não sei se é comum no Brasil, por exemplo, um cara ser um maestro e também dar aula de forró, entendeu? Então essas coisas, eu acho que... Isso acho que tem muito a ver da América, das coisas que acontecem aqui, que a gente tem que se refazer e misturando e virando aquela um pouco da cultura. E puxando um pouco da música, antes disso a gente estava falando sobre a parte do seu trabalho, de escrever toda a peça ali de uma orquestra. Uhum. Eu queria entender um pouco mais disso, porque foi uma coisa que você falou pra mim, eu fiquei meio assim, eu não sabia, então, igual até deu o exemplo de eu ter um violão e eu, hoje mais cedo eu tava tocando uma música de pagode, a música é escrita é pra um cavaquinho, mas eu fui lá e peguei uma versão pra violão.
Mas quando chega numa orquestra, você diz pra mim que você tem que escrever ele pra cada instrumento. Pode explicar um pouco como Sim, funciona claro. isso? Vamos dizer, isso aqui é realmente o cerne do meu trabalho, né? Eu acabei vindo para os Estados Unidos, inclusive, para estudar isso. Eu acabei fazendo mestrado, doutorado em Miami, na escrita, composição de jazz, de música popular, né? Para grandes grupos instrumentais. O que acontece? As músicas, elas são da mesma maneira, sei lá, que um roteiro de um filme. Você tem alguém que faz o roteiro e fala tal personagem vai falar tal coisa, tal personagem vai falar tal coisa, a cena está em tal lugar, assim, o ângulo é esse, não sei o quê. A mesma coisa é o compositor ou arranjador. Então, eu sou a pessoa, enquanto arranjador, enquanto compositor, que vai falar, bom, esse personagem vai falar neste momento, esse personagem vai falar nesse momento, o cenário é esse, o contexto é aquele. Eu estou usando aqui uma analogia para dizer que, no caso, o personagem é agora violão, agora é a flauta, agora é a guitarra, agora Essa é a palavra bateria. que você usou, na verdade, eu não conheço, eu nunca nem ouvi. Arranjador. Arranjador. Arranjador seria o cara que fazia essa... Por exemplo, se a gente pensar na nomenclatura, compositor é aquele que inventa a música. Sim. Né? Inclusive, existe uma confusão com letrista, porque letrista é uma coisa, compositor é uma coisa, letrista é outra. Eu nem sabia Muita disso. gente fala, o cara escreveu a letra, ele é o compositor da música. Não necessariamente. Não necessariamente. Como assim? Porque são duas coisas diferentes. Inclusive, você tem algumas parcerias musicais que tem um cara que não é músico e ele que fez a música, mas na verdade ele fez a letra. E tem outra pessoa que é o cara que é o músico, não necessariamente é um poeta, mas é o cara que escreveu a melodia, a harmonia, escreveu os acordes. Então o compositor é quem criou a melodia. A melodia e a harmonia. Os acordes. Também. Os acordes. Por exemplo, nós você contou a história que você pegou o violão pra tocar uma música tal. Tinha uma cifra, certo? Sim. Tinha os acordes. Alguém teve que inventar ou dizer, por exemplo, a sequência de acorde que vai ser usada é essa, esse acorde vai ter durante tanto tempo, esse acorde vai ser esse. Isso não é a melodia? Não, isso é a harmonia. A melodia é o que você canta. Então a gente tem, dentro do universo musical, aqui teoria musical, a melodia é, vamos dizer, a linha melódica que carrega a letra, e a harmonia são os acordes que dão a sustentação para essa melodia e para a letra. Uau! E se for pensar que a melodia, vamos dizer, é um veículo para transmitir a letra. Então todas as coisas estão relacionadas, mas assim, são habilidades e maneiras de criar diferentes. Vou me corrigir aqui, não é maneiras de criar diferente. O processo criativo pode ser muito parecido para as coisas diferentes, mas são coisas diferentes. A letra tem um universo, uma semântica própria, né, da maneira de pensar, das palavras, e a música tem outra semântica, que é dos acordes, das consonâncias, dissonâncias, do ritmo e tudo mais. E pensando todo esse processo que tem, tipo, da música, e é algo tão trabalhoso, puxar pra você de um lado até meio polêmico de hoje. Qual que é a tua visão das músicas de hoje? Que hoje em dia as músicas elas são feitas mais pra vender, né? Então cada vez as músicas são mais curtas, mais... Uma coisa que eu percebi usando muito coisa que já funcionou no passado. Você vê música com samples de músicas antigas, porque aquilo ali funciona, vou repetir, vou só adicionar. Você tem uma visão sobre isso? É um assunto polêmico, mas é um assunto interessante. E assim, muitas vezes a gente fala que isso é um problema de agora, mas não é um problema de agora. É uma questão que sempre existiu dentro da música. Eu lembro quando eu estava no Brasil ainda, estava fazendo minha graduação, eu tinha uma matéria chamada Filosofia da Arte. E eu lendo, acho que um texto, não sei se era dos anos 20 ou dos anos 30, de um filósofo falando sobre esse problema na época. Uau! Falando que tinha música clássica e tinha música que tocava nos botecos, nos lugares assim, e que aquela música era uma música mais rasa, que era uma música que não tinha complexidade, não tinha interesse, não tinha novidade, ela ficava só reciclando as mesmas coisas, a mesma sequência de acordes, as mesmas melodias, as mesmas formas, era tudo meio parecido. Inclusive tem um termo interessante que falava pseudo-individuação da música. A ideia de que a gente quer fazer uma música nova, mas na realidade a gente está repegando uma que já existe, dando uma mexidinha aqui e jogando de novo. Inclusive tem toda uma questão filosófica super interessante, porque as pessoas justamente elas gostam daquilo que elas já ouviram. Sim. Eu gosto de um estilo musical X. Sei lá, vamos falar do forró. Eu gosto do forró. Então eu gosto daquela batida, eu gosto daquele tipo de introdução de acordeon, eu gosto daquele tipo de melodia dessa maneira, eu gosto de um arranjo que tem certas coisas, tais elementos musicais. Então, na hora que eu ouço alguma coisa que tem a mesma coisa que eu já ouvi, mas tem uma coisinha um pouco diferente, eu vou gostar. Sim. Agora, você pega
Beleza, eu tô acostumado a ouvir forró. Acordeon, triângulos, a bumba, alguém cantando, esse tipo de ritmo. Eu gosto disso. Aí eu vou num lugar que tem outros instrumentos nada a ver. Tem uma guitarra, tem um sitar, tem, sei lá, um violino e o ritmo é um ritmo totalmente diferente. Eu falo, meu, o que é isso aqui? Não conheço. Será que eu gosto? Eu não sei se eu gosto aqui, não. Porque é muito diferente. Então, esse elemento do ser conhecido é uma coisa que sempre foi utilizado no universo musical como elemento de aproximação das pessoas, de identificação, entendeu? Essa parte também você falou falando de forró, tem uma história que aí eu queria até olhar com você. Não sei se você sabe, não sei se é folclore, mas é a primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, cara, que maravilhoso. Que foi a história do surgimento do forró. Eu já procurei um pouco sobre isso, até fazendo um pouco do estudo do podcast. Eu vi até umas outras mas eu falei, não, cara, a folclore que ela é a mais interessante. Que a ideia era que... Aí, não sei, você vai falar. Eles falavam que no Nordeste tinha... os Estados Unidos tinha uma base lá e eles tinham uns eventos que eram pros soldados. Só que tinha uma noite que era pra todos. E essa noite era chamada de For All. Então dizem que os pessoal lá na época, vamos lá no For All, no forró. É que se você for para pensar, quando For All, quando o jeito que o americano fala, ele vai parecer mais um For All. Então, aí parece que aí chegava lá, ele deixava os brasileiros usar os instrumentos e com isso surgiu um ritmo diferente ali, daí surgiu o forró. Poderia ser verdade. Mas não é? E é uma história super legal e bonita. Inclusive, uma época, no começo da pessoa, eu acreditei nela também. Porque você dá vontade de acreditar nela, né? Porque é maravilhosa. Ela é muito legal. Mas, na realidade, o forró ele vem com uma maneira de encurtar a palavra forró-bodó. Essa aí que foi no meu estudo que eu achei. Isso, porque seria essa questão dessa bagunça, essa festa, essa bagunça boa, essa diversão, assim. Na realidade, a ideia de festa, que era chamado de forró-bodó, assim, uma coisa mais popular, até assim, em oposição, sei lá, às festas da nobreza, o forró-bodó era a festa do povo, onde era aquela bagunça, e rolava um som ali. Sim. E aí, depois... E forró-bodó é uma expressão, ou era um estilo de música diferente? Eu acho que eu tenho receio de dizer alguma besteira, porque eu não sei exatamente a origem da palavra forró-bodó. Sim. Mas até onde eu sei, é uma palavra que ela denominava esse evento social. Tá, entendi. Como se fala festa, o que é festa? Festa é um estilo musical? Não, festa é um ambiente onde vai acontecer uma interação, e no caso do forró-bodó, muito relacionado também à presença da música e da dança. Entendi. Entendeu? Da mesma maneira como a gente fala, por exemplo, uma outra expressão que ela era muito mais usada antigamente, mas hoje ainda se usa, falar de gafieira. Gafieira era a mesma coisa, só que era o espaço do samba. Né? Pessoal, vou pro baile de gafieira, vou pra gafieira. E de onde você veio no Brasil, Rafael? Eu sou de Campinas, São Paulo. E você já dançava forró lá no Brasil? Sim, a minha paixão veio de lá, porque assim, eu vivi o final do movimento do forró universitário, que foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu entrei no forró no começo dos anos 2000, que era 2000 e eu entrei no forró 2005 para 2006. É engraçado você falar isso, porque foi o meu negócio com forró é que, assim, era o que tava bombando no Brasil quando eu saí do Brasil. Fala Mansa tava assim, era impossível você não ouvir Fala Mansa. Mas eu confesso que eu não gostava, porque, tipo, todo lugar que você ia era só aquilo. Não tocava outra coisa em lugar nenhum. Então ficava chato, que era as mesmas músicas, ao mesmo tempo, todo lugar. E as pessoas no Brasil, parece que não tinha... O vizinho, ele quer ouvir a música, mas ele quer que você também ouça a música dele. Mas foi, tipo... Tal. Aí dali eu fui vir pros Estados Unidos, aí tipo... Aí a primeira vez que eu vi depois de novo foi Fala Mansa. Eu amo Fala Mansa de coração hoje, porque eu tenho muito esse lado da música. A música, ela... geralmente é a primeira vez que eu ouço uma música, eu não vou gostar dela. Mas depois ela vai me marcar aquela época ali, depois eu associo ela àquela época e tem aquele sentimento. A não ser, igual você falou, que ela já tem algumas coisas que refletem uma outra coisa no passado, eu vou gostar daquele estilo. Aí chegou aqui, eu cheguei até a fazer, na escola, tinha um grupo de forró, que eu cheguei até a ir algumas vezes. Olha só. Só que aí, é aquele negócio, eu tenho que colocar a dedicação, o tempo de ir. Igual a primeira vez que eu te conheci foi na aula de forró, que eu cheguei algumas vezes na tua aula, só lembro. que falta constância, que eu quero voltar a fazer. Mas então, aí puxando aqui, como que foi
trazer, ver a ideia de quando você começou com essa... Porque eu acho que não... Porque eu lembro que eu fui no Brasil ano passado e minha prima levou um negócio de forró lá e tipo, falei, cara, que delícia isso aqui, entendeu? Aí eu voltei, comecei a procurar, aí encontrei sobre a sua classe. Na verdade foi até a Aninha, que até ajuda com a gente no podcast, ela falou, eu achei esse aqui, você não tenta? Aí eu fui lá e fui, entendeu? E... Enfim, nem lembro o que eu tava falando, mas eu só queria falar, como é que foi esse... Porque, igual eu te falei, eu acho que se tem outro eu não conheço. Movimento de forró, ou classe de forró aqui. Interessante porque eu sou apaixonado pelo forró e eu acho que mais até do que pela música forró, pela cultura social forró. O que eu quero dizer com isso? O forró entrou na minha vida quando eu estava no começo de época de faculdade. Né? Inclusive, eu tinha um relacionamento que eu tive um namoro dos 16 aos 20 anos de idade. Aí eu vivia em função do namoro. Depois, quando nós terminou o namoro, eu falei, vou me descobrir quais são os outros, que tipo de festa que eu gosto, que eu não gosto. Eu comecei em vários eventos. Festa da faculdade, barzinho, balada. E eu acabei indo no forró, que tinha uma amiga minha que gostava, recomendou, me levou uma vez. E eu falei, isso aqui é muito mais legal, na minha opinião. Porque eu achava que era um lugar que o pessoal ia pra interagir. Não era um ambiente tão agressivo. Não sei se você tem a mesma experiência que eu. Eu tenho, por exemplo, de, sei lá, em micareta, em outras festas assim de dança, que essa coisa o pessoal vai pra pegar a mulher vai pegar o cara, e balada é uma coisa, a pessoa só vai conversar com você se existe umas segundas intenções ali, meio explícitas ou não. E o forró era uma coisa, o pessoal vai pra dançar. Então, é por isso, esse que é o negócio. Eu quero aprender a dançar porque o pessoal vai pra dançar. E se eu não sei dançar, eu fico perdido lá. E eu quero poder saber dançar, entendeu? Então, pra mim foi um ambiente assim, muito receptivo. E aí eu comecei nas aulas, aí o pessoal das aulas ia pra festa. Aí a gente ficava lá, e aí você começa a ouvir aquela música e criar uma memória afetiva, como você falou, com a música. E aí depois eu comecei a desenvolver conforme a habilidade vai aumentando na dança, a gente começa a querer brincar, improvisar, e aquilo vira uma brincadeira com a outra pessoa. E aí eu acho que eu sou apaixonado por essa experiência do forró. Que é essa experiência que inclui o lado social, a dança, a atividade da dança, o social e a vivência musical. Então, assim, essa experiência forró é o que me atrai muito. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim originalmente para Miami, que eu vim para fazer meu mestrado e doutorado. Até tinha esperança de achar forró por lá, porque é um lugar que tem muito brasileiro, é muito latino, não tinha nada. E eu fiquei naquela frustração, que depois eu ia visitar minha família nas férias, aí eu ia dançar toda vez que eu podia. Mas um tempo que eu estava na universidade, eu não tinha essa vivência. Quando eu mudei para Nova York, eu descobri que tinha forró aqui. Que tinham bandas que tocavam, tinham eventos de forró. Mas aqui eu confesso que quando eu fui, eu fiquei muito frustrado. Não pelo lado musical, mas pelo lado social e o lado de dança. Porque não tinha a cultura aqui em Nova York como era no Brasil desse espaço de troca e de dança. Então eu cheguei morrendo de vontade de dançar e não tinham pessoas para dançar. Tinha algumas só, que eram alguns brasileiros que dançavam do Brasil e vieram, mas não tinha essa vivência da dança. E foi isso que me motivou a começar as atividades aqui. Não foi uma motivação profissional, foi uma motivação pessoal. De começar, eu criei o site Forró New York para divulgar, porque eu falei, eu quero que mais pessoas venham dançar forró, porque eu quero que pessoas dancem, porque é muito legal, eu quero ter mais pessoas para interagir, para dançar, para brincar na dança, né? Sim. E aí eu ia numa festa e a festa tinha pouquíssimas pessoas, falei, se não vem gente aqui, não estão pagando ingresso, a casa não vai querer manter esses músicos também não estão ganhando muito, não vão querer continuar, vai acabar esse forró aqui, o que eu posso fazer? Aí eu fiz o site Forró New York. Justamente para conseguir atrair pessoas para essa cena que existia. Na mesma época, uma professora que era professora de salsa, ela gostava de forró, gostava de dança, ela falou, Rafa, você super dança, você tem experiência de dar aula, porque eu dava aula lá na Universidade de Miami antes como professor assistente. Então eu tenho a didática. Mas dava aula de música. De música. De música. Né? Eu já dou aula desde, acho que, do meu segundo ano de faculdade no Brasil. Então, já fazia 10 anos de experiência dando aula. Tem um coração de professor. Tem essa vocação de ensinar. Ela falou, você tem essa experiência de ser um educador e você tem a experiência de dançar, por que a gente não junta isso e abre uma turma? Na primeira vez, sei lá, veio umas 4 pessoas, na segunda vieram 6, na terceira vieram 7. No final, a gente tinha mais de 10 alunos. Falei, legal isso aqui, é um hobby
a gente aumenta a cena, ganha um dinheirinho que ajuda a pagar o mercadinho da Sim. semana. E por que não? E a coisa foi crescendo. Entendeu? Aí o site, eu comecei a usar o site para divulgar as festas e divulgar as aulas. Aí a gente começou a ter um grupo do WhatsApp da galera do forró. Uhum. E assim, esse movimento foi crescendo e se tornou o que é hoje, né? E uma pergunta pra você que eu achei muito interessante, pelo menos na primeira vez que eu fui, na segunda vez e da terceira vez tinham mais gente, mas da primeira vez, cara, acho que tirando você e acho que tem duas meninas que acho que elas trabalham, ajudam vocês, pelo menos se tinha outro brasileiro, tava escondido. Eu achei alguns hispanos e mais americanos na classe, eu achei muito interessante. E eu ia perguntar, porque eu percebi que também tem um pouco da... Tanto é que na segunda aula que já tinha mais brasileiro, teve uma menina que ela tava brasileira, não, nós é brasileiro, a gente pode dançar direito. Porque tem isso da cultura do americano ser... Sim. Que o forró é uma dança que você dança bem junto, Sim, colado. próxima. Mas o americano parece que tem essa... Como que foi poder... Como é que você descobriu isso? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Primeiro que eu acho uma coisa fantástica imaginar o interesse de não brasileiros nessa cultura do forró. Sim. Porque não é uma coisa, tá muito longe de ser mainstream. Nossa, né? Mas Então, muito mesmo. Como é que alguém de uma outra cultura fala, não, vou procurar uma aula, vou ir lá ver qual é que é, vou investir o meu tempo e dinheiro para aprender uma dança que eu só vou ter, sei lá, um barzinho na semana para dançar com um número... Eu acho incrível isso, fantástico, para você ver, assim, na verdade, ver o valor do forró e dessa forma de dança de interação que atrai essas pessoas que querem ter essa experiência de dança, de brincadeira através da dança. Né? E já chegasse a perceber o perfil desses americanos que procuram a tua aula? Geralmente eles têm, sei lá, uma esposa americana, brasileira. Existe esse perfil, sim, de pessoas, olha, eu tenho meu parceiro, minha parceira é brasileiro e eu quero aprender para poder ir junto. Existe esse perfil, mas eu acho que muitas pessoas que estão, e principalmente as pessoas que ficam, porque tem pessoas que vêm, faz duas, três aulas, aprendem alguma coisa e depois saem. Agora tem pessoas que já estão comigo, sei lá, desde 2017. Tem aluno meu que está desde 2017, estava no festival, agora participando das atividades. Vai nas festas, vai em tudo. São pessoas que acho que se encantam com essa maneira de experimentar a cultura. Inclusive, eu acho que você tocou essa questão da proximidade, eu acho que existe os dois lados. Porque, realmente, a cultura brasileira é uma cultura muito mais próxima. No sentido de toque, de afeto. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu fui cumprimentar você, a gente deu um abraço, entendeu? Se fosse um americano, seria muito mais só a mão. Né? A questão, eu lembro pra mim, quando eu mudei pra cá, era muito estranho que eu ia cumprimentar uma mulher, uma menina, eu dava a mão pra ela, assim. Eu falava, putz, que esquisito, eu tô acostumado a dar um beijinho no rosto, não, né? Não ficou algumas vezes no vácuo, assim? Aconteceu, depois eu te conto essa história. Eu tive uma que foi, nossa, dos momentos mais constrangedores assim, da minha história foi em função disso. Mas eu tenho algo pra complementar sobre isso também, porque eu sou do sul do Brasil, e lá a gente tem uma cultura, assim, mais... Não diria fria, mas uma cultura mais reservada, sabe? Então, eu queria te perguntar também se talvez nas tuas aulas tu já recebeu alguém do sul e essa pessoa foi um pouco mais reservada também. Tu já percebeu a diferença de cultura, tipo, de pessoas brasileiras mesmo? Então, eu acho que, assim, dos brasileiros, eu não sei. Obviamente existem as regionalidades, mas eu acho que a discrepância com a cultura daqui é muito maior. Sim, concordo. Do que dos lugares do Brasil. Inclusive, é uma coisa que hoje em dia, no começo eu não fazia. Aí uma aluna me chamou a atenção e falou, Rafa, você não se preocupa que às vezes alguém pode achar esquisito de você mostrar o abraço muito próximo? Né? Eu falei, olha, não tinha pensado nisso. Cara, é isso que eu queria saber. Porque pra mim, assim, eu aprendi assim. Pra mim é muito natural essa proximidade e é uma coisa assim, sem malícia. Mas eu entendo que culturalmente é diferente. Né? Então, hoje em dia, toda vez que eu vou na aula, eu mostro, tem, inclusive agora, eu sempre tenho monitores, alunos mais avançados que eu convido para serem meus assistentes na aula, para virem na aula de iniciante com meus monitores. Agora eu tenho 2. Inclusive, um não é brasileiro, inclusive. O cara não é brasileiro, o Zach. Mas eu mostro os movimentos da maneira como eu danço, que é uma maneira próxima. Sim. Mas sempre eu faço um adendo. Eu falo, pessoal, no Brasil a gente dança sim, sim, próximo. É verdade. Mas não tem necessidade. Você dança na distância que você se sentir à vontade. Eu lembro de você falar isso na aula. Tá vendo? Por isso que eu tô te falando, foi muito interessante que, tipo...
Que era a primeira vez que eu fui, só tinha americano, então foi aquele forró afastado, né? Sim, sim. Aí na segunda aula eu tô afastado. Ah, menina, não, menino, nós somos do Brasil é assim que a gente dança. Ok. Pode dançar junto. É. Mas eu vejo também uma trajetória dentro dos estrangeiros na jornada deles de dança e do forró. As pessoas começam a dançar com essa distância, porque não é culturalmente Sim. que era natural para eles. Mas conforme eles vão dançando, eles vão ficando vendo que aquilo não existe uma conotação invasiva ou uma conotação sexual Sim. da proximidade e vão ficando mais à vontade de dançar junto. Então, tem hoje pessoas, alunos e alunas minhas, que dançam como os brasileiros dançam. Se você vai para Itaúna, você vai para o Canto da Ema em São Paulo, você vê o pessoal dançando super coladinho, juntinho de rosto colado, e você tem gringos dançando da mesma maneira que hoje. Porque eles entenderam esse elemento da cultura. O que traz um ponto também interessante, e eu acho que... E aí no forró também é uma coisa especial em relação a outros universos de festa no Brasil que me chamou a atenção, que é o elemento da confiança. Por quê? Como que você vai dançar coladinho com alguém se você não confia que a pessoa vai te respeitar? Verdade. Né? E existe quase, vamos dizer, uma regra, assim, que ninguém fala no salão, do respeito. Que são aquelas... Você provavelmente vai voltar no outro forró. Se você for desrespeitoso com alguém, aquela pessoa provavelmente vai... Poxa, fulano dancei, fulano de tal, o cara é meio esquisito. Fez isso, falou aquilo, não sei o que lá, ou dançou de uma maneira isso. Né? No more. No more. Exatamente. Então, eu acho que cria-se um ambiente de confiança. Eu não estou dizendo que não possa existir um elemento de flerte na dança, que casais não se formem na dança, mas eu acho que essa dança segura é uma coisa importantíssima de ser criada, e eu acho que a gente conseguiu aqui na nossa comunidade do Forró New York criar esse ambiente. Que as pessoas podem dançar junto, podem dançar coladinho, de uma maneira segura e que não invasiva. E falando de comunidade, é que muitos anos já ouvi falar aqui de que tinha uma... Eu não sei se era parte de você, não, de uma... Que parece que tinha um bar em Chinatown que tocava forró. Era vocês que organizavam? Você sabe o que eu tô falando? Será? Não, eu não sei. Teve um lugar que já há mais de década. Mas acho que é mais antigo. Eu não sei se... Mas tem um no Blue, que é um bar assim de jazz alternativo, jazz rock, que recebia uma banda que é aqui de Nova York, inclusive ficou conhecida pelo mundo, fazendo um forró alternativo muito legal, que chama Forró in the Dark, essa banda. E eles tocavam toda quarta-feira lá. E era um evento social, inclusive eu não cheguei a viver o ápice deles em termos de público, mas diziam que era um negócio que lotava. Até hoje eles tocam aqui, mas eu acho que não tem mais o mesmo público que tinha antigamente. Sim. Mas a cidade mudou muito. A cidade muda, mas eu acho que é uma banda, precisa perguntar pra eles, mas eu acho que tá há uns 20 anos na cena. Aí fazendo forró em Nova York. Foi assim, um landmark aqui. Mas esse forró num bar ou num restaurante de Chinatown, que parece que eles faziam ia até pro passeio, porque eu era pequeno, não tinha... Esse eu não sei. Quer dizer, eu acho que ao longo do tempo, muitos lugares receberam forró. Por exemplo, hoje em dia, em Nova York tem o Miss Favela, de domingo, que sempre tem. Tem o Beija-Flor, que é em Astoria. Que dia que na sexta é pagode, não é? Então, uma época eles faziam forró na sexta. Aí ele vai e volta, às vezes depende da época. Então, esses dois restaurantes, os espaços brasileiros receberam, às vezes tinha um dia na semana dedicado a forró. E outros espaços, ao longo dos anos, receberam forró. Sim. E tem diferença do forró... Que você falou do forró... Que eu gosto muito do forró universitário. Mas parece que depois de ouvir tanto o universitário, eu gosto também do outro mais antigo também. Parece que seu ouvido vai acostumando com a batida, né? Sim. E vai... Tem muita diferença... Acho que é pé de serra que fala. Tem um pessoal chamam pé de serra o forró mais tradicional, né? Mas eu acho que, como qualquer estilo musical que se mantém vivo, ele desenvolve, ele muda. É uma árvore que vai dando frutos e vai dando ramos, né? Interessante. Então, por exemplo, a gente tem aquele forró associado a Luiz Gonzaga, que seria, sei lá, um dos criadores do forró, uma das figuras responsáveis pela, eu não sei se pela criação, mas por popularizar e levar para o resto do Brasil o forró.
ele tinha um formato. Depois daquilo, ele acabou incorporando mais pra frente outros instrumentos. Mesmo antes do forró universitário, você vê forrós com instrumentos com guitarra, com baixo. Aí você também tinha o forró tocado na época das rádios, por exemplo, que usavam a instrumentação, que tocavam as coisas de chorinho ou de samba. Então você vê forró com flauta, com clarinete, Nossa, que doido. com percussão, com os instrumentos. Aí vem o forró universitário, isso no final dos anos 90 para os anos 2000, essa coisa de um outro tipo de segmento social abraçando o forró e trazendo outros elementos da música pop, do rock, da indie, do reggae. Sim. E então você vê que tem essa conversa do forró com outros estilos musicais. Aí a coisa foi andando, né? E para vários caminhos diferentes. Então, na hora que a gente fala de forró, a gente não tá falando de uma maneira só, um forró. São vários. O forró é uma coisa muito plural, né? Cara, e o doido, você falar isso, se a gente parar pra pensar, é o tão rica que é a nossa cultura. Fantástico, sim. Nós estamos falando do forró, que é um estilo musical que, tipo, grande parte do mundo nem conhece. Nem conhece. E é um ritmo maravilhoso. Sim. Você tem o pagode e o samba já são mais conhecidos dentro do cenário mundial, podemos dizer assim. Uhum. Mas dentro do Brasil mesmo ainda nós temos o axé. Uhum. Nós temos o... Que outro estilo de música? Tem o sertanejo. Sertanejo. Uhum. Sabe? Então, e sem contar, tipo, você vai na Amazonas, tem os outros Os ritmos. ritmos. E tem uma riqueza mesmo, por Bossa exemplo, Nova. Bossa Nova. Eu amo Bossa Nova. Amo A gente Bossa vê, Nova. por exemplo, frevo. A Frevo. gente tem maracatu. Pô, pior que é mesmo. A gente Olha, tem os ritmos afro-brasileiros do Ijexá. Aí já não conheço. Então, quer dizer, tem outros ritmos. No sul do Brasil, a gente tava falando aqui, tem outros verdade. ritmos. Música Aqueles do... gaúcha. A música sim. gaúcha. Então, Música e dança gaúcha, né? sim. Na verdade. Então, a gente vê que o Brasil, eu acho que é um dos países mais ricos em diversidade musical. E que eu acho, inclusive, pouco explorado. Muito pouco explorado. Né? Tanto que aqui fora do Brasil, conhece muito pouco do que é o Brasil. E mesmo no Brasil, eu acho que existe uma tendência, até a gente estava conversando sobre as mídias e sobre gosto musical e sobre tudo isso, uma tendência a querer pasteurizar, deixar tudo meio uniforme e falar, bom, então hoje você vai na rádio e você vai ouvir. Então tem o sertanejo, tem o funk, tem o axé e é isso. E são esses modelos, esses artistas dessas maneiras. Essa variedade cultural a gente não ouve nem no Brasil. Sei lá, numa cidade como, sei lá, Campinas, onde eu morava, que é uma cidade relativamente grande, você fala, não, eu quero ouvir um lugar pra ouvir, sei lá, maracatu, ou pra ouvir... Não, você não acha. Não acha. Ah, não, eu quero um lugar pra ouvir música do Sul. Não, você não acha. Agora você vê todos os bares, todos os 300 bares tocando sertanejo. Que é a música da moda, que em outros momentos foi outro estilo. Sim. Né? Sim, eu acho que tem uma diferença entre músicas que focam na arte e músicas que focam na comercialização. Sim. Geralmente as músicas comerciais são essas que estão na rádio, estão nos bares. Exato. Muito bem colocado. E o Brasil acaba não valorizando muito o nosso produto interno. Tem aquela, que eles dizem, a síndrome do vira-lata, né? Sim. Então, acha que... Eu gosto muito legal, mas às vezes converso com a minha prima também, ela fala, o Chris Brown foi... Que Chris Brown? Já viu as bandas que tem no Brasil e são muito mais assistir eu gosto de pagode pra caramba, entendeu? Tipo, só mais ouvir um Thiaguinho do que ouvir um Chris Brown, entendeu? Tipo, que são bandas que tem vários instrumentos, várias coisas acontecendo ali, enquanto um skunk da vida, que você tem saxofone, você tem bateria, você tem guitarra, em vez de um cara com uma batida eletrônica no fundo, entendeu? Sim. Assim, eu acho muito mais rico. Ainda mais você agora me explicando que cada instrumento tem que ter a sua própria... A sua própria parte entendeu? Então, assim, faz o negócio ficar mais bonito ainda. Sim. Aquilo tudo trabalhando... E ao vivo, entendeu? Sim. Nossa, é muito tem uma riqueza incrível no Brasil e é pouco explorada, eu acho. Muito pouco explorada. É pouco explorada dentro do Brasil e quanto mais fora. Sim. Agora, o explorado fora também é um pouco em função das preferências e do universo comercial do Brasil. Por que isso? Teve um momento histórico onde o Brasil teve uma grande visibilidade fora e um grande respeito fora. Qual movimento foi esse? A Bossa Nova. Sim. Garota de Ipanema era uma das músicas mais tocadas do mundo na época. Porque era uma música, era um Brasil, entre aspas, aqui modelo exportação, no sentido que era um Brasil com uma elegância, um refinamento e uma relevância artística muito interessante. Hoje em dia, querendo ou não, eu acho que a gente
acaba caindo um pouco mais numa pasteurização dos estilos musicais, assim, tudo dentro de uma caixinha, meio repetitivo, sem uma grande criatividade ou sem uma grande relevância de desenvolvimento artístico. E aí a gente vê que às vezes não existe tanto interesse aqui nos Estados Unidos ou na Europa por esses gêneros, porque ele fala, meio repetitivo, né? Meio chato, meio isso, meio aquilo. Eu acho que alguém que consegue quebrar um pouco dessa barreira e trazer um pouco que eu dou... Eu sei que tem muita gente que recebe crítica pra ela por causa do estilo de música e por causa do jeito dela, mas é o que encaixa pra aquele público, mas eu dou muito valor pra Anitta por causa disso. Tipo, ela faz uma divulgação muito grande do funk. Ela faz uma divulgação, mas eu não sei qual é que é o alcance dela. Em que sentido? Fora. Eu acho que é bem grande, É cara. grande? É. Talvez Porque- esteja meio fora do... Sabe como é que eu olho? Eu faço esses meus cálculos? É quando eu vou num bar americano que tem um jukebox. E a Anitta é uma das opções. Essa é uma boa Enquanto referência, todas sim. as outras que eu procuro não tem. Então, Entendeu? acho que talvez, então, dentre todos os brasileiros ainda... Mas aí, fora ela, quantas outras opções brasileiras estão no jukebox? Então, esse negócio não tem. Não tem. Então, Por você isso vê que eu falo que ela faz. eu acho que talvez ela tenha conseguido Desculpa, um sucesso. eu vou falar que tem uma exceção. É, No Rudy's, é. você consegue tocar Mineirinho do Olha aí. Alexandre Pires, só pra contrariar. Foi muito interessante. Mas- Uma vez eu falei pra a minha amiga minha tava vindo do Texas, e eu acho que tava no Brasil na época. E ela falou, tô aqui em Nova York, onde eu vou? Eu falei, vai em tal bar. Aí quando eu tô lá, aí você acessa o aplicativo, aí eu comecei a tocar, ela tá tocando Mineirinho aqui. Olha aí. Olha aí. Mas eu que tinha colocado o jukebox pelo aplicativo. Entendi. Mas a gente vê que, por exemplo, mesmo usando esse exemplo, tem muito pouco, né? Sim, nós Quantidade falamos de dois. de dois. Num país, sim, super Exatamente. rico em música, em cultura. Outra pessoa que também consegue também quebrar um pouco dessa barreira, que eu acho muito, muito da hora, é o Seu Jorge. Uhum. Eu fui num show do Seu Jorge sold out Uhum. em Dallas. Olha só. Gigante. Tipo, Uhum. não era uma arena, mas era um teatro. É que eu sou ruim, mas devia ser umas 2, 3 mil pessoas. Super legal. E a porcentagem de brasileiros era muito pouca. Olha Tudo bem só que a que maioria interessante. tava indo mais por causa do David Bowie, por causa Uhum. daquele filme dele. Mas assim, lotado. E eu falo que o David Bowie que tinha muita gente com aquela toquinha vermelha. Então, mas assim, eu achei muito interessante. E ele é uma pessoa que toca muito pra público americano. Sim. Por exemplo, tem outros artistas, como mesmo eu comentei com você que eu fiz um trabalho com o João Bosco agora. O João Bosco, de vez em Sim. quando, ele vem pra Nova York, ele toca no Birdland, que é um bar de jazz. E geralmente lota. Nossa, seria da hora se o próximo mês fala pra mim que eu vou. E, cara, e como que foi, tipo, e como que é? Você chegou a trabalhar como músico no Brasil, fazendo essas coisas assim? Ou porque você falou que você veio fazer a faculdade aqui, mas eu não sei se você já... Então, é que eu fico nesse vai e volta, nesse bate e volta, né, de Brasil e Estados Unidos. Inclusive, pra mim, até relacionado aqui ao podcast do híbrido, né, que inclusive o slogan que eu vi no Instagram é assim, aqueles que são muito americanos para ser brasileiros e muito brasileiros para serem americanos. Eu me vejo muito isso, porque eu vejo uma dualidade de casa, entendeu? Eu me sinto que quando eu tô aqui, eu me sinto muito bem aqui, mas eu sinto que eu não tô 100%, e quando eu tô lá, a mesma coisa. E o meu trabalho é justamente, talvez, uma tentativa de jogar isso ao meu favor, de estar atuando aqui e lá. Eu, desde antes da pandemia, mas principalmente durante e depois da pandemia, eu criei uma relação muito boa com uma orquestra em São Paulo, que são a Brasil Jazz Sinfônica. Talvez seja uma das minhas orquestras favoritas no mundo pela vocação que ela tem. Que é uma orquestra sinfônica, mais uma big band de jazz, voltada a tocar repertório de música popular. Popular, assim, é complicado falar popular porque não é exatamente popular, mas de origem popular. Então eles tocam choro, eles tocam samba, eles tocam bossa nova, eles tocam... popular não ser popular dos da cultura, ritmos, mas não da popular de cultura. pop. Exatamente. Entendi. E é uma orquestra que, por ter essa vocação, ela precisa de repertórios novos, ela precisa de arranjos que a gente estava falando. E eu acabei criando essa relação porque eles começaram a fazer uma série de apresentações musicais onde eles recebiam grandes nomes da música brasileira, grandes cantores,
e eles reimaginavam as músicas desses artistas num universo de orquestra. Nossa, que doido. E o meu trabalho era justamente esse. O meu trabalho era reimaginar como que as canções famosas daqueles artistas poderiam existir dentro de uma sala de concerto com 50, 60, 70 músicos tocando. Cara, e como é que é esse processo? É um processo muito interessante porque ele começa com a imersão no universo daquele artista. Então, eles, por exemplo, eles me falam, eu e uma série de outros arranjadores que trabalham nos concertos, né? Então, eles me falam, você vai arranjar tal música, né? Aí eu vou ouvir aquela música. Aí eu vou transcrever aquela música, ver quais são as notas da melodia, como é que é a harmonia. Aí eu vou ouvir como é que era o arranjo original daquela música. Poxa, aqui tem a bateria, aqui entra tal instrumento, aqui faz tal coisa. Aí eu vou olhar para aquilo tudo e falar, como que eu posso reimaginar essa música? Se eu fosse colocar os violinos, os violoncelos, as violas, os contrabaixos, aonde que eles iam entrar? O que eles iam tocar? Será que eles vão tocar junto com alguma coisa que já existe naquela música? Ou eu vou inventar uma coisa que não existia naquela música nova para esse arranjo, para essa versão? Mas você não pode perder a essência e perder para não parecer também. Sim, sim. Não é exatamente, mas só com uma analogia aqui, quando você pega por exemplo, um livro que vira filme. Entendi. Sim. O livro é sempre melhor. No caso do livro, eles têm que tirar coisas do livro para reduzir, sim. Né? E aí criar a parte visual. No seu caso, às vezes acaba sendo colocado sendo mais. o contrário. Eu tenho que manter o que já existia, só que adicionar outras coisas. Então, muitas vezes são até mais instrumentos do que o original. Exatamente, também. exatamente. Cara, aí você vai imaginando você separa ali, por exemplo, os trombones, os saxofones, sim. as clarinetes. É interessante que existe, se você for olhar, existe uma coisa que chama a grade orquestral, a grade do maestro. É uma partitura, é uma folha, onde cada linha é um instrumento. Então, você olha, por exemplo, ao mesmo tempo, você tem que olhar todos os instrumentos aqui para baixo, e cada linha é um instrumento que o instrumento está tocando. E me traz você também é maestro, né? Sim. Porque lá o maestro tá fazendo os negócios lá, tipo... É só uma ensinografação ou, tipo, realmente as pessoas estão tocando, estão observando o que ele tá fazendo e tá seguindo o que ele tá fazendo? Estão observando o que ele tá fazendo. Mas é uma analogia que eu acho interessante para a posição do maestro, é a gente pensar o que faz um CEO de uma empresa. O que faz o diretor de um filme. O que faz o diretor de uma companhia de dança. Sim, eles estão ordenando, por exemplo, o CEO é um Chief Executive Officer. Uhum. Então, ele tá coordenando todas as execuções da empresa. Uhum. Mas ele é um processo, não é tipo, o maestro, assim, que ao meu ver, por fora, é tipo, tá tudo ensaiado. Uhum. E o maestro tá ali só, tipo, mas assim, ninguém tá... Porque seria muito difícil, na minha opinião. Se eu tô tocando aqui, eu tô olhando a minha partitura, mas ao mesmo tempo eu tô olhando o maestro ali. A tua pergunta é ótima, porque eu fiz essa provocação sobre o CEO ou o diretor de um filme, porque eles têm essa função de dar o direcionamento, né, para toda a equipe. Então eles têm que ter uma visão. Bom, nossa empresa vai nessa direção, nós vamos investir nesse departamento, o produto que nós queremos vai ser esse, tragam ideias e não sei o que lá. Sim. Ou no caso de um diretor de cinema, eu tenho esse roteiro e eu quero que você interprete dessa maneira. Sim. Eu quero que a câmera seja posicionada aqui, não sei o que lá. Então, a função é a mesma. Só que eles não estão performando. O CEO não está no chão da fábrica. O diretor não está ele atuando. Se bem que às vezes tem diretores que são aqui atuam. Por exemplo, o Woody Allen está dirigindo e está atuando. Né? Agora, o que acontece com o maestro? Ele é essa figura que ele está ao mesmo tempo dirigindo, mas ele também está performando. Ele está lá no meio dos músicos. E a função dele é muito no ensaio. Né? Se eu fosse dividir a função do maestro, como é que funciona? É muita preparação, ou seja, é muito estudo. Se eu vou tocar uma música, um arranjo... Se eu mandei um arranjo para um maestro, que ele vai dirigir a orquestra, se ele vai dirigir a orquestra, ele tem que saber o que está no arranjo. Se eu escrevi uma coisa para flauta, ele tem que saber que a flauta tem que tocar aquela parte. Se eu escrevi para o violino, ele tem que saber. Porque se ele chegar no ensaio e o cara estiver tocando diferente, ele tem que corrigir. Sim. Ou se a intenção musical, se você vê que tem duas pessoas tocando uma coisa que era igual um outro,
e um tá tocando de um jeito, outro tocando de outro, ele vai ter que decidir. Não, vamos tocar desse jeito aqui. Então é um trabalho muito de preparação, de estudo, né? de entender o que vai ser. Tem que ter uma ideia, tipo, que tudo foi feito antes, não nem na hora. Isso. Aí, durante o ensaio, é o momento onde O trabalho acontece. mas ele não fala nada, geralmente ele não fala nada. Ele fala, bom, compasso, por favor, pessoal, vamos pegar tal música, tal arranjo, deu andamento. O pessoal já vai sair lendo o que estão ali. Aí, no momento que eles estão lendo, tem certas coisas que vão sair do jeito que era pra ser, tem outras coisas que não vão sair do jeito que era pra ser, tem certas coisas que vão estar imprecisas, e ele vai ter que ter aquele feeling no momento de falar, ó, pessoal, vamos, por favor, passar tal parte de novo, eu gostaria que tal instrumento fizesse isso, tal instrumento fizesse aquilo, tal instrumento fizesse tal. Ele vai dando aquela forma no ensaio e ajustando a interpretação dos músicos todos. Porque às vezes tem você e um outro cara tocando a mesma coisa, só que você tá achando que tem que ser bem forte. O outro cara tá achando que tem que ser mais suave. Aí vai ser forte ou vai ser suave? Alguém tem que... E o maestro vai falar, não, vamos tocar todo mundo forte aqui. Eu quero que seja assim, assim, não sei o quê. Aí tem tudo isso que é a construção da interpretação da performance. Agora, no dia do concerto, ele tem uma função de... O que é um técnico de futebol no jogo? O que ele tá fazendo? O que ele tá gritando ali do negócio? O que ele tá falando, entra, você sai, você, o que ele tá fazendo ali? Ele não tá jogando. Sim. Mas ele tá ali lembrando aquilo lá, ele tá dando uns toques, pessoal. Não esquece aquilo que eu falei pra você ali no treino. Pô, você não tá jogando. Deixa eu tirar você de campo e colocar você ali. Não é a mesma coisa, mas é uma ideia parecida. Se eu tô dirigindo uma orquestra e eu quero que essa parte seja todo mundo tocando bem forte e vocês não estão tocando forte, eu vou... Pessoal, vamos energia aqui. Começa a fazer gestos maiores. Se alguém, por exemplo, tô tocando aqui e alguém esqueceu que tinha que tocar bem levinho, suave, tal parte, o cara tocou forte, eu vou olhar pra ele e fazer isso aqui, ó. Ah, que interessante, cara. Às vezes tem uma nota, a gente vai ter um final de música, né? A gente vai segurar uma última nota. Alguém tem que cortar essa nota. É o maestro que corta. Lá, lá, lá. Padam! Você toca algum instrumento? Eu comecei tocando trompete. Depois, durante a faculdade, eu acabei migrando para o saxofone. Estudei um pouquinho de flauta. Uso o piano para compor. Mas hoje eu não toco nada. Hoje, pra mim, a orquestra é meu instrumento. Era esse ponto que eu queria chegar pra você. Eu ia te perguntar. Porque o que você acabou de me descrever... Que é a mesma coisa. Eu falo que eu toco violão, mas... Quem tá fazendo o som não sou eu. É o violão, concorda comigo? Sim. As cordas estão balançando e o som tá saindo... Sim. Quem tá... Aí a minha dúvida é... Você falando isso aqui, tipo... O sentimento do maestro... É como se ele estivesse tocando um instrumento e o instrumento é a orquestra? Exatamente. Que doideira, cara. Mas aí que a gente tem um outro fator de complexidade. Porque diferente por exemplo, num violão ou num instrumento, aquilo é um objeto que está respondendo exatamente o estímulo que você deu. No caso da orquestra, a gente está falando sobre músicos e pessoas com as suas visões de mundo, com os seus sentimentos e emoções. Sim. Com as suas habilidades diferentes. Então, eu tenho que saber lidar com as habilidades dos músicos. Da mesma maneira que um técnico de um jogo de futebol tem que falar, pô, tal jogador é muito bom pra fazer gol, tal jogador é bom pra fazer tal coisa. No violão mesmo, eu não sou um expert no violão, mas eu gosto de brincar. Às vezes o meu dedo, principalmente quando você tá mais aprendendo, o dedo não sai. A intenção que você tá é de apertar aquelas cordas ali, mas às vezes não sai da forma que você quer. E o som acaba não saindo do jeito que você tá querendo, imaginando. Da mesma forma também, você fez ali assim, abaixou, mas o cara não pegou o que era pra baixar no tanto que você queria que abaixasse. Exato. E aí, por exemplo, o que acontece com o instrumento? Aí você vai praticar aquilo. Fala, putz, se eu mudei essa posição, o meu dedo não chegou no lugar, não apertei o forte o suficiente, porque o som tá meio esquisito aqui. Então você pratica aquilo e volta e tenta de novo e dá o comando pros seus dedos de tocar. A mesma coisa no maestro. Eu passei o ensaio, eu vi que tá desequilibrada a orquestra, que alguém tá tocando mais alto que deveria, eu vou falar, pessoal, vamos, por favor, o trecho tal de novo, compasso 27 de novo. Nesse trecho, por favor, aqui os trombones, vamos tocar um pouquinho menos. Eu sei que tá marcado uma dinâmica, uma intensidade X, marca, por favor, eu quero uma intensidade mais leve. E em comparação aqui, eu tenho essa outra nota aqui que tá nos violinos, e eu sinto que não tá projetando da maneira como deveria projetar. Vocês, por favor, podem tocar um pouquinho mais forte, especialmente essa e essa nota? Vamos de novo, esse compasso? Bom. Gente, eu tenho uma pergunta sobre a maestria. Coincidentemente, hoje eu vi um TikTok
sobre uma pessoa que não tem formação alguma em música, uma pessoa leiga como eu em música, e ela estava apenas fazendo gestos, qualquer gesto com a mão dela, e como é a orquestra, as pessoas estavam tocando a música conforme os gestos que ela fazia. E eu achei isso muito engraçado, porque ela estava numa faculdade e ela era uma estudante de direito, enquanto os outros alunos eram estudantes de música, os alunos da orquestra. Então ela só fazia qualquer gesto aleatório e eles tocavam a música. Então, uma pergunta: se por acaso um dia eu for fingir que eu sou maestra e fizer qualquer gesto, a orquestra vai conseguir entender e interpretar isso? Ou são gestos bem específicos? Essa é uma pergunta super interessante, que a gente pode levar para vários sentidos. Inclusive, a Essa gente cena vê... acontecia muito no Tom e Jerry, aqueles desenhos Sim, antigos, você lembra? acontecia. A gente vê também, às vezes, nesses vídeos na internet, às vezes, de criança dirigindo orquestra. Vocês já viram, Não. assim? Às vezes Não, nunca é vi. interessante. Mas acho que o conceito é o mesmo, né? É o conceito mesmo. O que acontece? Existe também a orquestra, ela sabe o que ela tem que tocar. Ela tem a partitura na Ela frente tem a dela. partitura na frente dela. E existe até uma certa hierarquia dentro da orquestra. Da mesma maneira que uma empresa tem uma hierarquia, existe uma hierarquia. Então, por exemplo, se você tem todos os violinos numa orquestra, existe um deles que é o chefe de naipe. Então, ele é o líder dos violinos. Então, além dele tocar a parte dele, ele toca de uma maneira que dá direcionamento para os outros. E os outros olham para ele. Então, o cara do violino ali, ele vai entrar aquela nota, o acento, não sei o quê, ele vai... às vezes dá até uma cabeçada. O pessoal tá olhando de olho no cara do violino ali. Então, existe Então, toda o uma... violino tá olhando pro maestro e o resto dos violinos estão olhando pra ele? Para os dois. Porque eles estão atrás dele. Eles estão aqui... A partitura tá aqui, o líder de naipe tá aqui e o maestro tá aqui. Então, ele tá olhando aqui, aquela visão periférica, que ele olha a parte dele e tá... vendo o movimento da cabecinha do outro violino ali, o arco do violino e o maestro ali em cima. Inclusive, o posicionamento da orquestra é feito dessa maneira que eles podem ter essas dicas visuais. Então, por exemplo, existe a orquestra, ela pode tocar sem o maestro. Mas alguém vai ter que assumir a posição do maestro. Geralmente, é o cara do primeiro violino. Se vocês forem num concerto, é interessante, é a figura do Spalla. Que você vai ver os músicos todos da orquestra, eles entram, eles sentam, aí vem só o Spalla sozinho, afina a orquestra, senta e aí entra o maestro. Então, por exemplo, é como se fosse eu não sei qual que seria a terminologia no mundo empresarial, mas seria o vice-presidente ali. É o cara do violino. Então, por exemplo, se tem uma situação dessa que uma criança vai dirigir, o pessoal sabe, é essa música, a gente vai tocar esse pedaço, a gente já sabe como é que toca. E a gente vai, provavelmente, o cara do violino ali, na cadeira dele, ele vai dar uma dirigida da orquestra de lá. Entendi. Você entendeu? Legal. Quanto tempo tá aí marcando aqui no... 57. Eu tenho mais uma pergunta, que eu não sei se a gente chegou a falar disso, mas... Rafael, qual que foi o teu objetivo quando tu veio aqui para Nova York e como que foi a tua trajetória para atingir esse objetivo? Nova York sempre foi um sonho para mim. Eu lembro de vir a turismo com família quando eu era criança e ficar assim encantado com a cidade em si, e depois, já tendo esse interesse artístico desde criança, adolescência, de poder ir nos clubes de jazz, ir nas salas de concerto e falar, meu Deus, isso aqui é o top do top, né? Onde estão o pessoal mais legal. Salas maravilhosas, lugares lotados. Então eu sempre tive essa motivação de querer viver para cá. Antes de vir para cá, falar, não sei se eu vou morar aqui, mas eu gostaria de ter uma experiência em Nova York. Entendi. Eu vim para os Estados Unidos para estudar. Quando eu terminei a minha graduação, eu vim fazer mestrado e doutorado. Quase vim para Nova York, mas acabei optando ir para o Miami pela oportunidade que eu tive lá de bolsa integral, de atuar como professor assistente na universidade, como compositor em residência de um instituto, trabalhar com uma orquestra em Miami. Mas terminando o curso, a gente tem o que chama OPT, né, que é um visto que uma vez que você faz uma faculdade nos Estados Unidos, você pode trabalhar durante 1 ano, se não me engano, não sei se tem uma oportunidade de extensão, mas a princípio é 1 ano, dentro da tua área nos Estados Unidos legalmente. Então eu falei, eu vou... Você tem que arrumar um emprego pra alguém pra te legalizar durante aquele 1 ano, não é? Uma coisa assim? Isso. Aí eu acabei falando, bom, eu vou aproveitar isso, porque se eu voltar pro Brasil, eu não volto mais pra cá. Né? Então eu vou aproveitar essa experiência.
E aí eu falei, pra onde eu tava em Miami, pra onde que eu vou me mudar? O que que eu vou fazer? A resposta pra mim não teve Nova muita York. dúvida, Nova York. Porque pro universo artístico que eu me interesso, que é esse universo de jazz, de música clássica, de arte, não tanto entretenimento também, mas mais arte do que entretenimento, Nova York é a capital do mundo, eu acho. Sim. Então, assim, não teve muito dúvida. Eu acabei me inscrevendo para participar de um grupo de compositores, eu fui aceito e comecei a fazer os meus projetos e realizar as coisas para cá. Mas foi, assim, um ato de coragem, né? Um ato de coragem. Falei, eu tenho esse sonho, eu consegui chegar até aqui, eu tenho essa oportunidade, não sei o que vai ser, mas eu vou. Nossa, Cá que estou. Cara, a gente tá chegando no final aqui já, mas é só pra... Sobre o pessoal que tá interessado no forró, pode passar pra gente o local e as horas das classes, como se alguém se interessar e quiser participar das classes, ou também, não sei se tá tendo algum tipo de concerto que se alguém quiser te assistir, passar essa parte de... Bom, sobre as coisas do forró, eu convido a visitarem o site, que é o forronewyork.com, super fácil de achar, Sim. por extenso. A gente também tem todas as mídias, o canal no YouTube, o Instagram e tudo mais. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo também. Maravilha. E aí, a gente, no momento, é uma aula por semana, são 2 níveis. A gente faz 1 hora de fundamentos para quem está começando a dançar, ou quem quer trabalhar as bases do forró, e 1 hora para quem já sabe dançar e quer trabalhar repertório, movimentos diferentes. Isso 1 vez por semana. Além disso, também desenvolvi, a partir da pandemia, um curso online. Quem quer praticar de casa, treinar de casa, não pode no dia da aula, tem as coisas para praticar, tanto sozinho, muita coisa sozinho, quanto com parceiro. Aulas particulares. E o festival, que acaba sendo meio que o carro-chefe das minhas coisas aqui, que eu faço por estação. Acabamos de fazer agora, esse final de semana passado, a edição do outono, e já estou começando a pensar a edição do inverno. E aí essa é uma oportunidade de... Eu sempre trago algum professor, alguns professores convidados, pessoas do Brasil, às vezes da Europa, de outros lugares dos Estados Unidos, para vir participar com a gente. Acabo reunindo os músicos locais, às vezes músicos convidados, e é meio que uma pequena overdose aí, no bom sentido, de forró, que chegam a ser cerca de 25 horas de atividades. Nossa, que da hora. Muito legal. Nessa edição passada, tivemos 9 horas de workshops, 5 professores diferentes e 3 noites de festa com 3 bandas diferentes. Nossa, que top. A de inverno, você tá pensando ali em Meio de fevereiro. Meio de fevereiro. Okay. Bom, já vou estar de volta aqui já. Ó, que maravilha. Venha participar com a gente. E pra quem... Eu já fui na classe, eu não sei dançar forró ainda. É bem simples, dá pra pegar muito de boa. No início você fica perdido ali assim, você vai, e na hora que chega no finalzinho, aí você... Na hora que você pega e acaba a classe. Fica aquele gostinho de quero mais. Tem aquele gostinho de quero mais, mas aí tem que voltar. Não faça como eu que vai. Mas eu vou voltar aí de novo. É isso aí, muito bom. E você vai comigo, né, Kai? Vou. Tá. Prometo. Então, se alguém quiser encontrar a gente lá, a gente vai estar lá na quarta-feira. E coisas de música também eu convido hoje nesse mundo online, né? Hoje eu também tenho um canal dedicado às minhas coisas de música. Também no YouTube, Rafael Picoloto de Lima, meu nome completo. Eu vou colocar aqui na descrição também. Maravilha. E minha próxima apresentação aqui em Nova York vai ser agora dia 4 de dezembro, que eu vou estar... Eles têm um grupo chama Jazz Gallery. É um lugar de apresentação de jazz, uma galeria de arte que tem apresentações de música. E vai ser um grupo de compositores, são as novas vozes do jazz, né? E aí vão ser 6 compositores que foram selecionados para serem o destaque, e eu sou um deles. Nossa, que da hora. Então, quem quiser, agora dia 4 de dezembro, Jazz Gallery aqui em Nova York. Legal. E essas informações vão estar no teu Instagram, no teu site? Sim, coloco tudo lá. Obrigado. Boa pergunta. Uma última pergunta. Você tem alguma recomendação de... como é que fala? De lugar que toca bossa nova aqui? Bossa nova, um lugar específico de bossa nova não necessariamente, mas se você olhar a programação dos clubes de jazz, às vezes você vai ver alguns artistas fazendo coisas com bossa nova, e eu acho que os espaços que acabam tendo mais de cultura brasileira são os restaurantes brasileiros. A gente vai ver tanto o Beija-Flor, onde eu fazia as coisas de forró, a gente fez a abertura do festival, e o Miss Favela no Brooklyn. São 2 lugares que geralmente tem música brasileira. Mas eu não sei exatamente... Não bossa nova. Não bossa nova. Tipo assim, claro, toda churrascaria vai ficar tocando bossa nova no fundo, mas... Agora, o que às vezes acontece, e é um lugar que aí eu recomendo muito, acho um dos lugares favoritos mesmo de Nova York, é o Jazz at Lincoln Center.
que eles têm uma... Isso você já apresentou lá, né? Já apresentei, eu gravei um álbum. Ah, inclusive, você falou pra trazer... Eita vida. Ah, sim. Onde tá? Eu posso pegar? Sim, vai lá, pega Ah, lá. tá. Então, é porque tá... a gente fez uma coisa. É que a gente quer mudar o formato. Só que aí acabou que a gente soltou o capítulo antigo, então esse episódio vai acabar saindo. Porque a parte do Peace from Home era... Porque nós estamos pensando em mudar o formato do podcast. Mas, enfim, esse aqui acabou sendo ainda no formato antigo. E é porque nós temos uma parte que chama do Peace from Home. Então, seria essa parte sua do Peace from Home. Então, o que você trouxe? Então, eu trouxe aqui, é engraçado, porque tudo a ver com a temática aqui, né, dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Sim. São 2 álbuns. Um que eu gravei isso aqui é um álbum com uma big band de jazz, mas gravado no Brasil. Então, onde eu levei um pouco dos Estados Unidos para o Brasil. Nossa, cara, que nostalgia. Um CD. Cara, eu adorava CD. Tipo, você pegar o CD e fazer... Sabe? Só o sentimento de você pegar o... É interessante como, às vezes, o fato de ter um objeto que a gente pega e a gente olhar a arte, parece que deixa a coisa mais personificada, sólida, né? mais sólida. É porque eu lembro, tipo assim, eu olhava o CD como uma coisa muito tecnológica. Porque eu tinha um vinil, né? Sim. E sempre achei, tipo, você olhava assim, o fato dele brilhar, sabe? Pois é. Parecia uma coisa assim, bem Moderna, futurística, pois é. moderna. Eu acho que até a experiência de ir na loja, escolher o CD e É ver. diferente. Inclusive, eu tenho, acho que é um efeito psicológico. Isso, porque como a gente tem acesso muito fácil às coisas, a gente não valoriza. Sim. Como você ouve uma música no Spotify, comecei a ouvir, não sei se eu gostei do começo aqui, já pulou, já esqueceu. Sim. Agora, se você vai até a loja, você ouve e fala, não, poxa, eu gostei, vou gastar os X dinheiros aqui, vou levar pra casa, você vai ouvir o CD inteiro, você vai ler a capinha dele, você vai ver o que é, então tem uma relação diferente. Então esse aqui, vamos dizer, sou eu levando os Estados Unidos pro Brasil, fazendo uma big band em São Paulo, é uma orquestra de jazz em São Paulo, onde eu gravei isso, e esse aqui trazendo o Brasil pros Estados Unidos. Nossa, que da hora! É o... Que foi gravado, inclusive, ao vivo no Jazz Lincoln Center, mas era um grupo tocando só música brasileira. Sou eu e o Romero Lubambo. Inclusive, as notas de abertura, quem escreveu foi o Wynton Marsalis, que é o diretor do Jazz Lincoln Center, um dos maiores figurões aí do universo do jazz. Tem muito tempo que eu não vi um CD. Esse CD aqui, ele me lembra um pouco CDs de computador, por causa do formato. Cara, a primeira coisa que eu comprei nos Estados Unidos foram 3 CDs. A primeira coisa que eu comprei, assim, com meu dinheiro, Olha que legal. era um CD do Charlie Brown Jr., um CD uma coletânea, aí 2 coletâneas duplas. Uma do Zé Pagodinho e outra do Só Pra Contrariar. Olha aí. E aqueles CDs eu ouvia, tipo assim, de cabo a rabo. Pelo fato de você ter comprado o CD, acaba criando uma valorização daquele próprio produto, né? Daquela própria coisa e uma relação que você cria com aquele... Eu ouvia todas as músicas. Exatamente. Entendeu? É uma experiência que hoje as pessoas não têm. Às vezes nem sabem o que estão ouvindo. Sim. Fica na playlist ali, recomendação do Spotify e vai ouvindo sem... Eu mesmo tenho... Cara, o Gilsons. Uhum. Gilsons que fala o nome deles? Não sei. Você sabe quem que é? Eu acho que eu sei. Já ouvi falar, mas eu não sou muito familiar com o trabalho. Sim, eles tiveram um show aqui, aí a amiga falou, Gilson, quem é esse cara? Nunca nem ouvi falar. Aí eu coloquei pra procurar no Spotify. Tinha 6 músicas dos caras que eu gostava, tá ligado? Tá vendo? Olha aí. É porque, tipo, você só ouve ali, você não fica nem olhando, você nem sabe quem que é o artista, entendeu? Sim. Acontece muito hoje em dia. São Gilsons, são os filhos do Gilberto Gil. Então, Gilsons. Faz todo sentido. Muito da hora. Mas é isso aí, um pedacinho dos Estados Unidos levado, a influência dos Estados Unidos levada pro Brasil. Deixa eu ver, não vi as músicas. Aqui também tem escrito as músicas. São todas composições autorais. Quer dizer, a outra é muitas composições do Romero Lubambo, que é um grande violonista brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos faz muitos anos, gravou com muita gente. E a outra são composições minhas. Depois que a gente falar, eu pergunto, isso tem no Spotify? Então, esse aqui tem, o outro eu preciso colocar. Eu tô na minha lista de coisas para fazer. To-do list. Que é de colocar, porque isso aqui eu acabei lançando na época, eu era meio assim contra o Spotify. Quando eu lancei, falei, poxa, inclusive eu consegui gravar isso aqui com o dinheiro eu ganhei um edital no Brasil para gravar.
Mas eu falei, poxa, meu, puto investimento, tudo isso pra colocar tudo de graça, não sei o que, as pessoas nem vão valorizar isso aqui. Vou ter o CD, as pessoas... Ninguém compra. CD hoje em dia não... Cara, então, por exemplo, eu não tenho aonde colocar pra ouvir hoje. Pois é, CD. eu tenho, acabei comprando aquele negócio que você pluga no computador pra ouvir de CD, Sim. mas eu quase praticamente nunca uso. Eu acho muito interessante quando a Apple tirou o CD do... Pois é, Todo mundo foi querendo, mas como que eles podem tirar o CD? E hoje em dia... pois é. Tem uma pergunta final ainda. Vamos lá, Ah, vamos tá. lá. Boa. Pra quem ainda não... Pra quem quer se inteirar nessa comunidade do forró, quer entender mais sobre essa comunidade antes de realmente entrar nela, Uhum. tens alguma indicação de uma comunidade que essa pessoa possa entrar? Hoje em dia a gente tem muitas comunidades brasileiras em grupos de WhatsApp, por exemplo. Sim, a gente tem um grupo. As duas coisas que eu recomendo. Uma é o newsletter do Forró New York, que eu sempre estou mandando as informações sobre as aulas, os festivais, o que está acontecendo. E outra coisa, a gente tem uma comunidade de grupos do WhatsApp. Na realidade, não sei se vocês já viram aquele que são vários grupos dentro Sim, do mesmo guarda-chuva de grupos aí. Sim, e dá Então- pra achar isso tudo no teu Instagram, no teu site? Isso. Essa é uma boa pergunta. No site tem entrada pro grupo do WhatsApp, mas se também mandarem e-mail para mim, eu respondo, eu mando o link. No Instagram também eu respondo e mando o link. Eu faço o que eu posso para estar ativo e responder todo mundo. Eu tenho, Obrigada. se eu puder, eu vou colocar também o link do WhatsApp na descrição do Boa, vídeo. boa, maravilha. Muito obrigada. Fel, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, cara. E o episódio vai... Geralmente a gente passa muito programa no YouTube, mas o episódio vai estar no Spotify também. Ah, que legal. Boa. Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. Muito bom. É isso aí. E quarta-feira tamo lá. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Que agora eu tenho uma parceira pra poder praticar. Aí sim, aí sim. Tá boa a caipirinha. Gostou? Gostei. Aí nós nem fazemos um brinde, ó. Oh,